falar, que é a professora Fernanda, e hoje a nossa aula de desenho vai ser sobre rugosidade. A gente vai ver um tipo aqui só, que em metrologia a gente vê outros tipos, e aqui o foco principal é como representar isso no projeto. Então, como a gente já sabe, né, a superfície real da peça, ela nunca é igual àquela geométrica que eu represento no desenho. E aí ela também nunca tem aquele acabamento perfeito, como a gente gostaria, vamos dizer assim. Por quê? Esse acabamento vai depender do tipo do material, né, se varia as propriedades, né, varia a dureza na superfície do material ou não, depende do processo de fabricação pelo qual essa peça passou, então depende de muitos fatores. Então, em projeto, a gente tem o chamado perfil geométrico, que é aquele que eu gostaria de ter. E aí depois a gente tem o perfil real, né, que é aquela superfície com irregularidades. Então, a gente precisa avaliar essas irregularidades, tá? A magnitude delas, porque isso tem influência no desempenho das peças, como a gente viu na aula de metrologia. Então, a gente tem uma norma, né, que orienta, né, na norma brasileira aqui da BNT, são essas duas normas aqui, que vai tratar a rugosidade de forma quantitativa, ou seja, a gente vai medir, né, a rugosidade, nesse nível de rugosidade, que é com aquele aparelho do rugosímetro. E aí, aqui na norma brasileira, a gente trabalha com o conceito chamado de linha média, que é quando eu tenho as áreas dos picos aqui somadas, tem que ser igual às áreas dos vales abaixo dessa linha. Né? Aí, essa posição é a posição da linha média. Aí, lembra que lá a gente tem, isso aqui tem influência no cálculo da rugosidade, dependendo do tipo. Aqui a gente vai falar da RA, porque ela é a mais comum, é a mais utilizada, e ela está também mais associada aos equipamentos, ou seja, dependendo do processo, é um acabamento que eu posso esperar daquele equipamento. Então, a gente aqui vai falar mais dela. Bem, e aí o que acontece? No caso da rugosidade RA, né, ao longo daquele comprimento total de avaliação, né, a gente vai medir, né, o rugosímetro mede todas as alturas que ele encontra, tanto positiva quanto negativa. E aí, uma vez posicionada a linha média, né, a rugosidade real vai fazer um somatório de todas essas alturas sem o sinal e fazer média. Então, se eu tiver, sei lá, 1000 alturas medidas, eu vou somar as 1000 e dividir por 1000. Tá? E aí eu vou ter um valor médio da rugosidade. Então, é como se a gente representasse dessa maneira aqui, né? Eu tenho a linha média nessa posição do eixo X, a rugosidade média ela seria um valor um pouco acima desse daqui. Tá? Bem, aí na norma, a gente pode expressar a rugosidade em termos do valor numérico, e aí lembra que ela é dada em micrômetro, que é a mesma coisa que milésimo de milímetro, ou a gente pode expressar em termos de código, tá? Das classes, aliás, de rugosidade, que é muito comum de se utilizar. As classes, elas compreendem faixas de valores de rugosidade. Ela dá valor limite, vamos dizer assim. E aí lembra que a gente viu também em metrologia que ela vai desde N1, que é o melhor acabamento, até N12, que é o mais grosseiro. Então, N1 aqui, ó, 0,025 micrômetros. Se a gente pegar N4, 0,2 micrômetros. Tá? É até esse valor máximo aqui, é N4. Se ultrapassar, já vai para N5, que é até 0,4. Ultrapassou, eu vou para N6, que é até 0,8. E assim até chegar em N12, que é 50 micrômetros. Então, no desenho, a gente vai expressar esse tipo de acabamento ou em termos de classe ou valor numérico. A gente escreve o número igual, tá aqui, porque já se entende que a rugosidade é dada em micrômetros. Eu não vou converter isso aqui para milímetros. Bem, então como que a gente indica a rugosidade no desenho, né? Como que eu vou dizer ali no meu projeto que aquela peça, aquela superfície da peça tem que ter um determinado acabamento? Então, a gente tem um símbolo padrão, né, que é esse símbolo aqui. Ele é quase como se fosse um V com um lado maior, tá? Esse ângulo aqui, ó, entre os traços, é norma, não posso fazer de qualquer jeito. Tá? Então, essas laterais aqui desse V tem 60 graus a partir da horizontal. Então, eu tenho que fazer dessa maneira. Esse lado esquerdo é menor, o lado direito maior. Quando eu faço ele abertinho, ele é genérico. Se a gente vai, né, impor o acabamento na superfície da peça, e eu vou permitir, né, pode remover um pouco de material para chegar nesse acabamento, a gente trabalha com o símbolo fechado.
Se, para obter aquele acabamento, eu não posso ter remoção do material, é proibido remover material, aí, ao invés de trabalhar com ele fechado, a gente desenha essa bolinha dentro do V. Que aí ela está indicando que eu não posso ter remoção de material, que eu não posso alterar a medida da minha peça. Tá? E aí, em seguida, depois, né, esse aqui é o símbolo só para indicar que eu vou pôr uma condição de acabamento ali, né, na minha peça. Estou dizendo se pode ter remoção de material ou não. E aí a gente também vai expressar qual o valor desse acabamento, né? Qual o valor da rugosidade que eu quero. Então, para expressar o valor da rugosidade, né, a gente pode fazer de duas formas. Ou eu escrevo a classe da rugosidade, ou eu escrevo o valor numérico dessa rugosidade. Então, né, vou fazer da ordem contrária, porque eu falei o contrário. Ou a gente escreve a classe, ó, dessa maneira ela tem que ficar localizada dentro do V dessa maneira. Ou eu vou escrever o valor numérico. Aqui eu não preciso pôr a unidade, porque já está entendido que é micrômetro. Além disso, né, além do acabamento, a gente consegue ainda dar mais informações, tá, para o técnico que vai executar essa peça. A gente pode, por exemplo, pegar no símbolo aqui, ó, nesse lado direito que tem o lado maior do V, puxar uma linha horizontal e escrever aqui qual vai ser o processo que ela vai sofrer. Tá? Então, pode ser né, aquela superfície, eu posso dizer que ela tem que ser fresada, usinada, cementada. Né? Eu posso dar qualquer condição ali, especificar essa condição que eu tenho que fazer naquela superfície. Tá? Além do valor da rugosidade. Em alguns casos, tá? Eu posso também colocar um intervalo de classe de rugosidade ali que é permitido na superfície da peça. Né? Então, não precisa ser só um determinado valor. Então, eu sempre vou escrever a rugosidade maior, a máxima que eu posso ter, e a mínima, né? Para que a minha peça desempenhe o papel dela corretamente. Então, ou eu escrevo a classe, ou eu escrevo o valor numérico correspondente. Tá? Sempre dessa maneira aqui, ó, o maior em cima, o menor embaixo. Tá? Também a gente pode representar no símbolo, tá? Qual a direção que as estrias resultantes de usinagem, tá? De processo de fabricação, tem que ter, a direção delas. A gente pode pôr isso também no símbolo, informar. Então, por exemplo, se nessas estrias tem que ter uma direção paralela ao plano de projeção, né? Eu vou colocar esse símbolo aqui do lado do símbolo de rugosidade. Duas linhas horizontais paralelas, tá? Porque imagina que isso aqui é a frontal da minha placa. Quando eu olhar da vista superior, essas estrias têm que estar nessa direção aqui, ó, paralela a essa aresta. Eu posso dizer que ela tem que ser perpendicular. Né? Então, se eu coloco essa condição dessa maneira aqui na minha placa, se eu olhar de cima, as estrias vão ter que estar nessa direção aqui, ó, perpendicular a essa aresta. E aí o símbolo é um T de cabeça para baixo. Reparem na posição que está sendo colocado o símbolo, porque tem que ser aqui. Não posso pôr na frente, não posso pôr em cima. Posso ter condição de estrias cruzadas também. Né? Então, eu vou colocar um X aqui do lado, né? Do lado direito do símbolo. Multidirecional, então eu posso pôr aqui, né? Porque pode ser em qualquer direção. Põe um M do lado do símbolo, M maiúsculo. Posso ter estrias concêntricas. Né? Então, eu vou colocar um C do lado do símbolo. Ou então estrias na direção radial. Coloco um R na frente do símbolo, né, à direita do símbolo. Além disso, depois tem um resuminho de todas as informações que a gente consegue colocar aqui com o símbolo de rugosidade, além da rugosidade. Por exemplo, se a gente está, né, trabalhando com uma peça fundida que vai ser usinada posteriormente, tá? Então, geralmente isso aqui a gente tem que especificar o sobremetal, ou seja, aquele excesso de material na fase de fundição, para que quando eu for usinar essa peça, né, e fazer essa remoção para dar um acabamento e o formato final, ela fique com a dimensão final que eu quero. Então, sei lá, se eu tenho um cilindro, um eixo que tem que ter 20 milímetros de diâmetro, eu não posso fundir ele já com 20 milímetros de diâmetro, porque quando eu for usinar, eu vou ter que remover material para melhorar o acabamento, ele vai ficar com menos de 20 milímetros, e aí fica fora da especificação do projeto. Então, a gente tem que sempre né, especificar para esse primeiro processo um tamanho maior, um pouco maior do que aquele que eu quero final. Então, eu posso indicar isso daqui na frente do símbolo de rugosidade. Então, eu vou colocar esse valor em milímetros aqui na frente do símbolo, à esquerda dele. E aí, um resuminho de tudo que a gente consegue representar com o símbolo de rugosidade. Tá? Então, nesse campo aqui que está a letra A,
é o valor da rugosidade ou a classe da rugosidade que eu vou impor na minha peça. Pode ser um valor único ou pode ser um intervalo de valores, como a gente viu. No campo B, né, nessa linha horizontal, a gente vai colocar o método de fabricação, né, tratamento ou revestimento da superfície. Né, pode ser fresado, cimentado, etc. Aqui, ó, no E, que foi o que a gente acabou de ver, tá, a gente vai especificar o sobremetal, né, o excesso de material que tem que ter para, na etapa final, eu remover e ter o acabamento que eu quero e ficar com a medida de projeto. Nesse campo C aqui, tá, a gente pode especificar o comprimento da amostra que vai ser utilizado para fazer a medição da rugosidade, tá, dado em milímetros. E aqui embaixo no D é onde a gente coloca a letra simbolizando a direção, né, a letra ou símbolo, identificando a direção que as estrias têm que ter. Tá? Então, é tudo isso aqui que a gente consegue colocar de informação, tá? É bem completo. Bem, como que eu indico isso no desenho? Né? Como que eu vou colocar? Aqui estão uns exemplos simples, depois eu vou mostrar um melhor. Então, imagina que você tem essa peça aqui e eu queira colocar condições de acabamento em todas as superfícies dessa peça. Né? Então, a princípio, eu tenho que colocar o símbolo, né, nas arestas onde eu tenho que impor essa condição. E aí vocês reparem que o símbolo acompanha a direção da aresta. Tá? Então, se eu estou aqui no topo, o símbolo fica para cima. Se eu estiver colocando nessa lateral, o símbolo vai ficar aqui virado para a esquerda, tá? Porque é sempre a pontinha do triângulo que tem que encostar aqui na superfície da peça, tá? Então, conforme a superfície, o símbolo vira, vamos dizer assim. Tá? Se eu coloco aqui embaixo, ó, ele fica de ponta cabeça. Só a numeração que não. Ou ela fica escrita à esquerda ou fica escrita acima, que nem a cota. Posso fazer indicação direta na superfície, sim, como esse ou esse, quando eu tenho espaço para isso. Eu posso puxar aqui uma seta com uma linha de chamada para eu poder colocar a indicação da rugosidade, quando eu não tenho espaço para pôr. Posso fazer dessa outra maneira aqui também, né, uma linha de chamada prolongando aqui a superfície que eu vou impor a condição. Posso fazer dessa outra maneira, ao invés de colocar ele deitado assim, eu posso fazer a seta indicando a superfície e colocando a condição de rugosidade ali em cima dessa seta. Ou ainda dessa última maneira, ó, que vai uma linha de chamada e eu coloco diretamente em cima da linha de chamada. Então, são várias maneiras que a gente pode desenhar o símbolo no meu projeto. Aqui seria um outro exemplo, porque aqui eu estou com uma vista da peça sem corte. Posso colocar a rugosidade, a informação de rugosidade numa vista sem corte também. Não impede a gente de colocar essa informação. E as regras são as mesmas. Eu posso colocar indicando direto na superfície, ou eu posso usar aqui uma linha de chamada e colocar em cima dessa linha de chamada. Eu puxo ela na mesma direção da superfície que eu quero impor a condição de rugosidade. Bem, agora a gente tem maneiras um pouco mais resumidas de representar isso. Porque ao invés de, por exemplo, né, se eu tiver uma peça em que eu tenho que pôr essa condição de rugosidade, que ela é importante em todas as superfícies da peça. Se eu ficar colocando de um em um ali, vai ficar muito cheio o desenho. Então, tem uma maneira mais resumida da gente fazer isso. Então, por exemplo, se todas as superfícies da peça têm que ter o mesmo valor de rugosidade, ao invés de eu sair colocando o símbolo aqui, né, para todo lado, eu posso simplesmente escrever ele aqui acima da peça, faço ele um pouco maior e coloco o valor aqui, né, ou a classe ou o valor. Quando eu faço dessa maneira, já fica entendido que a peça toda tem que ter esse acabamento. Se essa peça fizer parte de um desenho de conjunto, que é o que a gente vai ver depois, tá? Na frente, como um número grande, para não confundir com o sobremetal que eu escrevo pequeno aqui, eu posso pôr um número de identificação desse componente do conjunto. Então, se essa aqui for o componente 1, eu posso escrever o 1 na frente, grande. Ah, é o componente 5, eu vou escrever o 5 aqui na frente, tá? Isso ajuda a me identificar. E aí, quando eu tenho várias condições diferentes aqui na minha peça, tá, de acabamento, ao invés de a gente fazer igual aquele primeiro exemplo que foi colocado em todas as arestas, a gente pode pôr de uma maneira resumida. Eu posso avaliar minha peça e ver qual que é a rugosidade predominante, aquela que eu tenho em maior quantidade de superfície. Porque eu vou pegar esse valor e escrever maior aqui em cima, tá? Como se fosse parecido com esse exemplo aqui, ó. Depois, entre parênteses, eu escrevo as demais rugosidades que acontecem em menor quantidade.
E na hora de indicar na vista propriamente dita, eu vou indicar somente as que estão entre parênteses, porque eu já vou entender que o restante que eu não coloquei indicação vai ter que ser essa que está escrito aqui de fora dos parênteses. Então, isso fica mais resumido, ó. Ao invés de eu ter que escrever tudo isso daqui, eu só escrevo isso aqui, por exemplo. Né? Porque eu só tenho N8 nessa superfície do cilindro e o N6 dentro do furo, o resto tudo é N9. Então, fica bem mais limpo o desenho, vamos dizer assim. Tá? Se eu quiser mais resumido ainda, eu posso fazer dessa outra maneira. Ao invés de eu ficar descrevendo de um em um aqui os outros tipos as outras classes de rugosidade, eu posso só fazer o símbolo genérico, e aí eu tenho que fazer ele aberto assim. Tá? E aí eu indico no desenho, na vista, quais são essas outras rugosidades diferentes dessa primeira aqui. Então, eu posso fazer assim ou assim. E aí lembra que aqui eu só vou indicar as diferentes dessa primeira aqui, que aqui acontece em maior quantidade. Bem, aqui por fim é só para dar uma lembradinha, que eu já mostrei também na aula de metrologia, tá? A relação que a gente tem entre o símbolo e as classes que são utilizadas agora com a simbologia antiga. Então, quando se colocava esse sinal que parece um til, né, isso aqui simbolizava que não era permitido a remoção de material. Então, agora é usado esse símbolo, como a gente viu aqui no começo da aula, nesse V com essa bolinha aqui dentro. Quando era colocado um triângulo na superfície da peça, isso significava um acabamento que ficava ali entre N10 e N12, que é o mais grosseiro. Dois triângulos, um acabamento um pouco melhor, que equivale à faixa aqui de N7 a N9. Três triângulos, a faixa de N4 a N6. E o que não está aqui na minha tabelinha são 4 triângulos, que aí vai de N1 até N3. Então, essa que é a relação com a simbologia antiga. Mas hoje em dia a gente trabalha mesmo em termos de classe de rugosidade. Bem, então, para fazer a representação do desenho, é simples isso aqui. Né? A determinação da rugosidade, aí isso depende de projeto, vai depender da função que a peça tem que desempenhar, se ela precisa ter mais resistência, desgaste, corrosão, se eu vou fazer uma montagem com interferência ou não, né? Se eu preciso de mais atrito na minha montagem ou não. Então, depende da finalidade da peça e do projeto dela, para a gente poder dizer qual é a rugosidade mais adequada, tá? Bem, então, né, nossa aula por aqui de rugosidade curtinho. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem.